Olá, nono ano, iniciando mais uma videoaula de história, dando continuidade àquele assunto que nós estávamos conversando na nossa aula por videochamada. Então, só recordando que nós vimos na última videoaula, nós falávamos sobre a Guerra Fria, que foi uma guerra que não se deu através de conflitos armados, mas foi uma guerra ideológica, foi uma guerra de influências, né? De um lado, o bloco comunista, liderado pela União Soviética, do outro lado, o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, que foram as duas nações que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Essa guerra ela se dava em quatro frentes, né? Primeiro, uma disputa ideológica para convencer outras nações qual ideologia era melhor, ou o capitalismo ou o comunismo. Então eles disputavam essa influência entre as outras nações, né? Depois, através do fornecimento de empréstimos, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética forneceu empréstimos a outros países para assim exercer sua influência sobre eles, né? Nesse período surgiu o Plano Marshall, que era um plano lá dos Estados Unidos, né? Para oferecer este empréstimo, né, aos outros países. E foi criado também a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma união militar entre esses países que faziam parte do bloco capitalista, tá certo? Do lado soviético foi criado o chamado Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi também esta união desses países que faziam parte do bloco socialista, tá certo? Então, de um lado a OTAN, do outro lado o Pacto de Varsóvia, beleza? Muito bem. Depois, a terceira frente, né, que marcou essa guerra é a corrida armamentista. Então, cada nação tentava se desenvolver mais militarmente, né, desenvolvendo armas cada vez mais poderosas, beleza? E, por último, a corrida espacial. Então, a disputa pela conquista do espaço. A União Soviética foi a primeira nação a colocar um satélite em órbita, o satélite chamado Sputnik, e os Estados Unidos foram, né, os primeiros a mandar um homem para a Lua. Então, o homem foi e voltou da Lua, né? Então, isso daí foram duas marcas próprias, né, desse tempo, a corrida espacial, beleza? Então, mas vocês lembram quem é que perdeu a guerra, né? Quem perdeu a guerra foi a Alemanha. E o que aconteceu com a Alemanha depois que terminou a Segunda Guerra Mundial? A Alemanha ela foi dividida em 4 zonas de influência, que foram assim chamadas. E essas 4 zonas de influências ficaram sob o controle, né, das 4 nações vencedoras da guerra, como vocês podem ver aí no mapa que está na página 53, tá certo? Então, vocês estão vendo aí, né, porque tem uma parte que foi administrada pela França, outra foi administrada pela Grã-Bretanha, outra foi administrada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. Então, né, o território da Alemanha foi dividido em 4 por essas 4 nações que saíram vitoriosas da Segunda Guerra. Lembrando aí que Grã-Bretanha é a mesma Inglaterra, tá? Nesse momento aqui, Grã-Bretanha e Inglaterra é a mesma coisa, tá certo? Os Estados Unidos até tentaram unificar a Alemanha novamente, porém isso não foi possível graças aos soviéticos, né? A Stalin, que era, né, o primeiro-ministro da União Soviética, era o ditador, né, na União Soviética, ele não quis a unificação, ele quis manter a Alemanha dividida. Então formou-se aí 2 grandes blocos. De um lado, a chamada República Federal da Alemanha, que era de influência capitalista, e do outro lado, a República Democrática Alemã, que era de influência socialista. Beleza? A cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha,
também foi dividida em duas, né? Tinha a Berlim Ocidental, que era de influência capitalista, e a Berlim Oriental, de influência socialista, tá certo? Mas com o Plano Marshall, né, e os Estados Unidos colocando dinheiro lá na Europa, né, investindo para poder ampliar a sua influência, o lado capitalista se desenvolvia mais, se enriquecia mais com indústrias, com emprego, com muito dinheiro, enquanto o lado socialista ficava cada vez mais pobre, né? Então o que estava acontecendo? As pessoas começaram a fugir do lado socialista para morar no lado capitalista. Para evitar que isso acontecesse, o que os socialistas fizeram, né? Walter Ulbricht, que era o líder do Partido Comunista Alemão nessa época, né? Ele mandou construir um muro dividindo a cidade de Berlim em duas, né? Dividindo a cidade de Berlim ao meio. Esse muro ficou conhecido como Muro de Berlim, né? Que impedia que os que viviam na área socialista mudassem, né, para o bloco capitalista, tá certo? Então esse muro ele foi construído, né, em 1961 e ele durou até 1989, quando ele foi então derrubado e a Alemanha foi novamente unificada, beleza? Essa Alemanha dividida em dois, esse muro de Berlim, foi a grande marca, foi o principal símbolo da Guerra Fria. Se eu perguntar para vocês na prova qual foi o principal símbolo da Guerra Fria, vocês podem responder com toda convicção, foi o muro de Berlim. Foi a Alemanha dividida ao meio, tá certo? Uma outra característica forte nesse período também eram os serviços de espionagem, que existia tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Nos Estados Unidos foi criada a CIA, que é a Agência Central de Inteligência. E na União Soviética foi criada a KGB, que é o Comitê de Segurança de Estado. Esses dois órgãos eles foram criados justamente para descobrir informações sobre os inimigos, para ver as armas que estavam sendo desenvolvidas, os planos de expansão econômica e também para encontrar possíveis traidores dentro da própria nação, né? Então, houve um grande serviço de espionagem nos dois países, muita gente era investigado e essa questão da espionagem era algo muito forte nesse período. Tanto que se destacou na literatura e no cinema um personagem que certamente vocês já ouviram falar, que foi o James Bond. James Bond é o personagem, né, de livros e de filmes, que ele era um desses espiões, né? Então os filmes e os livros de James Bond tratam sobre esta questão, beleza? Então vocês vão lá na página 55, tem atividade lá, organize as ideias, vocês façam essa atividade e na nossa próxima videochamada, que vai ser na quinta-feira, às 3 horas da tarde, aí nós vamos corrigir essa atividade, beleza? Então, bons estudos e até lá.